Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. Justamente porque o programa já está na mídia há vários anos e sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia, lógico, a gente fica uma pessoa conhecida pelo público em geral. E isso faz com que a gente andando na rua, volta e meia, a gente seja interpelado por pessoas que dizem: eu vi o seu programa, eu acompanho os seus programas, e por aí puxa um assunto. E volta e meia, essas pessoas, com a maior das boas vontades, eu fico sumamente grato por isso, elas me dão ideias para eu apresentar novos temas de interesse do público telespectador. E várias pessoas ao longo do tempo começaram a me perguntar: escuta, você que estuda essas coisas, diz para mim, o que é que tu acha da reencarnação? A gente reencarna ou a gente nasce, morre e acabou? Pois é, né? Uma coisa é a gente dar o palpite da gente, outra coisa é a gente trazer pessoas que estudem o assunto, pesquisem o assunto e tenham um bom embasamento para emitir suas opiniões. Então, apareceu a oportunidade de eu ter a presença aqui no programa de uma pessoa que pesquisa em profundidade o assunto e gosta de estudar o assunto. Então eu digo, por que não levar o conhecimento desse meu convidado para o público telespectador? E é assim que, sem maiores delongas, eu tenho o prazer de apresentar aqui a vocês o Dr. Fernando Salvino, parapsicólogo, que estuda há bastante tempo esse assunto. E a minha intenção é matar não só a curiosidade de vocês, espectadores, como também, por que não, a minha. Então, vamos falar com quem sabe. Fernando Salvino, seja bem-vindo ao programa. Eu já andei olhando aí, você veio com uma mochila carregada de livros, eu digo, nossa senhora, você trouxe a sua biblioteca. E isso é bom, você, sem querer assim, de cara, sem dizer nada, você já provou que livros sobre o assunto você lê. Então, vamos perguntar de cara sobre esse palpitante assunto. Qual é a teoria da reencarnação e qual a origem da teoria da reencarnação? Bom, primeiro, boa tarde aos telespectadores. Como de praxe, né, Jaime? Quero agradecer a oportunidade. Como falei naquela outra entrevista, se fosse há 2, 3 séculos atrás, a gente já estava na fogueira, né? Falando abertamente acerca desse tema, ainda mais na mídia. É verdade. E, bom, vamos direto ao assunto, né? A teoria da reencarnação. Para muitos, se confunde com o espiritismo, né? Para outros, se confunde com mística, com esoterismo, com fantasias e delírios. E para aproximadamente 50% da humanidade consiste em algo, vamos dizer, possível, né? Vamos dizer que existe uma grande parcela da humanidade que considera a reencarnação algo possível, né? Dizer, incorpora dentro da sua mente, da sua vida, as suas crenças, né? A sua maneira de viver e tal. Ou é simpatizante do assunto e tal, né? Bom, a teoria da reencarnação, né? O que seria essa teoria? Essa teoria parte do princípio que o espírito, a mente, a consciência,
o self, o ego, ou seja lá que nome a gente dê para isso, né? A nossa real identidade, né? Ela já pré-existia antes do nascimento, né? Esse princípio inteligente é pré-existente ao cérebro, ao corpo, a todo esse organismo. Então, a base da teoria da reencarnação, ela parte desse princípio, né? De que essa realidade espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido substancial, né? Quintessencial, a mente, o intelecto, a própria personalidade já pré-existia antes do nascimento. Certo. Né? A partir desta noção, muitas coisas modificam, né? A visão que a pessoa tem da própria existência atual já se modifica, né? Porque ela começa a se perceber como um ente, uma entidade, um ser que percorre miríades de existências anteriores, né? E essa existência atual, a existência que eu tenho o meu nome, né? Fernando Salvino, que o Jaime tem o nome dele, que o telespectador tem o seu nome agora, é somente uma faixa dessa personalidade que habita um campo que pertence a milhares e milhares e milhares de anos, e na realidade a gente não sabe quando inicia isso tudo, né? Esse é, vamos dizer, o buraco negro da teoria da reencarnação, né? Acreditar no modelo mais, como eu digo, né, o cerebrismo, eu digo que é a neo-religião moderna, né? A religião que acredita que o cérebro é o grande Deus, né? Que é o criador da consciência, o criador da mente, né? Se a gente for olhar as teorias neurológicas hoje, a teoria das assembleias neuronais, né? Que a consciência ela é produzida pela associação de sinapses. A teoria reencarnacionista ela descarta essa possibilidade, né? Porque o cérebro é um subproduto do espírito, né? Da consciência, do eu, do ego. Ego não no sentido mais psicanalítico, né? Ego no sentido do eu, propriamente dito, né? Da personalidade, das ideias, dos atributos psíquicos, né? Parapsíquicos que nós temos. Então, essa personalidade, já tendo existido anteriormente, ela assume um novo corpo e passa a continuar a sua existência. A questão mais complexa da teoria reencarnacionista é que, se a gente for analisar as origens dessa teoria, cada um diz uma coisa, né? Apesar de ser uma teoria disseminada ao longo dos milênios da história da humanidade, né? Telespectador, que pena que não ouviu nossa conversa antes da entrevista, né, Jair? Mas a gente estava conversando justamente sobre isso aí. Desde o Egito e Índia, os mesopotâmicos, os sumérios, os chineses antigos que criaram o I Ching, né? Hoje o pessoal usa para fazer adivinhação, mas tinha tudo imbuído a ideia da reencarnação, era o céu, era a terra, essa questão do yin, do yang. Tudo tinha essa lógica, né, imbuída. Na Índia, por exemplo, né, o que vai diferenciar é a concepção, as possibilidades. Existem algumas crenças que estão dentro dessas teorias vamos dizer, que essas linhas de conhecimento mais antigas utilizavam. Na Índia eles acreditavam que a pessoa podia reencarnar numa vaca, ou podia reencarnar num cão, né? Eu estava vendo até uma pesquisa mais da área de antropologia. Eles acreditavam que se a pessoa fizesse o mal, a pessoa reencarnava como espécies de insetos, né? Como se fosse uma punição, né? Se você fizer o mal, você vai reencarnar como um tal inseto e tal, né? O que nós temos hoje, né? A era mais moderna, a era que a gente diz, a era mais científica, que tenta pesquisar mais as coisas, em vez de já criar uma ideia pronta, a gente tenta analisar as variáveis, né? Analisar a pesquisa histórica, pegar os casos que induzem, né? A gente sugerir reencarnação, como são as pesquisas realizadas atualmente, mais nesse último século. Hoje a gente tem uma visão um pouco diferente dessas concepções antigas, porém uma base permanece constante, né? Falar um pouco dessa base que permanece constante. A base que permanece constante dessas teorias é que não se sabe quando que nascemos. Eu tenho 34 anos, o Jaime, me perdoe, eu não sei a tua idade, mas deve ser uns 28, né, Jaime?
mais ou menos. Ano que vem, né? Então eu tenho 34, Jaime tem a idade dele, o telespectador também. No entanto, dentro do ponto de vista reencarnacionista, essa idade ela é um referencial desta atual vida somente. A gente parte do princípio que nós já existíamos antes de nascer. E se a gente não é esse corpo, não é esse cérebro, a gente não é esse monte de conexões bioquímicas e sinápticas e elétricas, né? Esse caldo eletromagnético, né, que é o nosso corpo, né? Mais de 70% de água praticamente. Se a gente não é isso, nós existíamos antes de nascer. A gente existia antes de nascer, o que acontecia antes de nascer? Né? Como é que essas outras linhas de conhecimento chegaram até a teoria da reencarnação? E que tem muito a ver com essa questão das origens dessa teoria, né? Do ponto de vista da experiência humana, foi praticamente natural que as pessoas acabassem desenvolvendo essa concepção de evolução humana, né? A evolução que a pessoa fica naqueles ciclos e ciclos de reencarnações, até que ponto, né? Até um ponto de uma liberdade, né? Esse é um outro ponto que se repete nessas teorias, né? Em algum dado momento dessa cadeia evolutiva, nós vamos nos libertar desses ciclos, né? Esse seria o ponto mais incomum dessas teorias, né? O ponto obscuro é qual a origem real da consciência, né? Quando que nós realmente nascemos, né? Eu digo que a conscienciogênese não é a gênese humana, a embriologia, a embriogênese, né? É a conscienciogênese, a gênese não é nem a genética, a paragênese, né? A paragenética do espírito e da consciência. Nós hoje, cientificamente, o que nós temos hoje, a gente não tem como afirmar quando nós nascemos. É um buraco negro, né? No conhecimento. Amigos, olha, o assunto está quente. Temos muita coisa para mostrar para vocês. Aguardem só um instantinho. Estamos indo para os comerciais e já voltamos. Muito bem, amigos. Estamos entrevistando o Dr. Fernando Salvino, parapsicólogo e especialista no estudo da teoria da reencarnação. Você sabe, Fernando, você está falando aí, eu estava te ouvindo com toda atenção, e, meu Deus, nessas horas, é o tipo de assunto polêmico mesmo. Você começa, e agora, e isso, e aquilo, e por que não dizer assim, por que não... Então, é normal. Tem um instituto aqui em Florianópolis, que é o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, que eles têm uma teoria, e eles divulgam essa teoria há muitos anos, que eles dizem que estudos científicos têm mostrado que o ser humano, vamos dizer, ele se plasma no corpo a partir do momento da fecundação. Tanto que foram feitas experiências em que, sob hipnose, seres humanos são levados de volta no tempo e essas pessoas costumam declarar experiências que eles foram testemunhas passivas estando no ventre materno. Então, por exemplo, houve casos que inclusive foram documentados, gravados, essa coisa toda, de fetos, né, que assistiram, entre aspas, a briga dos pais. O pai bater na mãe, a mãe gritar com o pai, a mãe ter um problema, e aí isso cria problemas emocionais, entre aspas, no feto, e essa criança, quando nasce, já vem com a memória da barriga da mãe, e ao longo da vida essa pessoa criou, por causa desses problemas na vida intrauterina, criou traumas, que mais tarde têm que ser corrigidos por psicólogos, parapsicólogos e psicanalistas, essa coisa toda. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Para você, você concorda com essa teoria ou você acha que ela não é válida? Porque, veja, é uma teoria, e como toda teoria, sempre há uma contra-teoria para desmentir a teoria. Qual é a tua posição, Fernando? Não, essa teoria ela não choca com o pensamento reencarnacionista de maneira alguma.
Pelo contrário, né? Se a pessoa já existia antes de nascer e ela reencarna, ela vai atravessar a experiência intrauterina. Né? E se os pais estão brigando, se o pai queria... Eu já tive pacientes que rememoraram a vida intrauterina, por exemplo, que no momento da rememoração acessou o desejo da mãe em fazer o aborto. Então foi uma experiência horrível para a pessoa, né? Sim, porque ela se sente ameaçada. Exatamente, abandonada, ameaçada, rejeitada, né? E todas as dificuldades da vida dela tinham muita relação com aquilo ali. Agora, não para por aí, né? Por que essa pessoa escolhe esse pai e essa mãe que provavelmente já teriam uma tendência a rejeitar a própria filha, né? Eis uma questão mais complexa, talvez, né? Não que não existam traumas em que tenha origem na atual vida, né? A gente não parte do princípio... A teoria reencarnacionista, vamos dizer, investigativa, não a teoria reencarnacionista religiosa, mística, vamos tentar discernir uma coisa de outra, não tentar confundir isso com outra coisa, né? Mas a concepção mais científica, investigativa, não pode radicalizar a ponto de achar que tudo é vida passada, porque em algum dado momento começou, né? Só que essa faixa de tendências que a gente vai trazendo de uma vida atrás da outra, a gente acaba reproduzindo, inclusive, na escolha dos novos pais, né? Então a pessoa precisa também pensar, né? Por que será que eu escolhi esse pai, essa mãe, ou esse irmão, ou esse país que eu moro, ou essa cidade que eu acabei morando, né? Tudo tem muita relação com as vidas anteriores da pessoa, com as tendências que ela tem. Porque veja bem, vamos considerar 3 situações sobre o ser humano. O ser humano nasce, vive, morre e acaba. Depois que ele morreu, apagou tudo, só fica a história da pessoa ou a lembrança dos familiares, dos amigos e acabou. É uma possibilidade. Tem gente que acha, morreu, acabou, então vamos fazer da vida uma eterna festa porque depois eu vou desaparecer. Bom, existe a crença que, como você disse, mais de 50% da humanidade acredita que não acaba. A pessoa nasce, vive, morre e vai para um outro plano, esperando condições propícias, que nós não sabemos que condições são essas, para a pessoa voltar à vida, em outro corpo, em outro lugar, de outros pais. E existe a concepção cristã. Aqui fique claro que nós não estamos questionando a validade de nenhuma crença, nós apenas estamos citando quais são. E a Igreja Católica acha que a pessoa nasce, vive, morre e em função, aliás, diria que nem a Igreja Católica, eu me expressei mal, as igrejas cristãs, incluindo aí naturalmente a Igreja Católica. A pessoa nasce, morre e, em função das suas obras, dos seus atos, tem 3 possibilidades. Ou vai para o inferno, onde vai arder pela eternidade, ou vai para o céu, onde vai gozar da presença de Deus pela eternidade, ou fica no purgatório, em que vai passar um determinado número de anos, de séculos, de milênios, sei lá o quê, em que essa pessoa, a partir do momento que foi acertada a contabilidade, essa pessoa vai para o céu. Bom, rapidamente, você poderia fazer algum comentário sobre essas 3 possibilidades? Qual é a que tem maior ou menor probabilidade de ser? Olha, vamos dizer, pelas evidências que nós temos hoje, né? As evidências mais lúcidas, mais de vanguarda da pesquisa, né? Pesquisas, importante dizer, que estão baseadas em registros, relatos, análises estatísticas, depoimentos, centenas, milhares de depoimentos de terapeutas de vida passada e de pesquisadores de vidas passadas, né? Pessoas renomadas e pessoas não renomadas, que é o que nós temos hoje de ponta. Vamos dizer, hoje nos inclinamos a afirmar, não é uma verdade absoluta, é o que hoje, vamos dizer assim, tudo parece que caminha para esse lado, né? De que existíamos numa realidade extrafísica, não reencarnada, vamos dizer,
público talvez compreenda mais a palavra desencarnada, né? Vamos dizer, uma realidade extracorpórea. A consciência vivia com tudo que a gente é hoje, personalidade, ideias, sentimentos, tudo, né? Só que sem esse corpo, né? Pré-existia numa matriz energética mais sutil, hoje pelas pesquisas que ando fazendo aí dentro da ótica da experiência extracorpórea, né, das experiências fora do corpo, que daí é o campo que eu pesquiso há mais tempo mesmo, a gente tem mais ou menos uma noção de que pesávamos, vamos dizer, em média de 1.100 a 1.300 vezes menos do que esse corpo antes de reencarnar. Então existia algum veículo que comportava a consciência. Essa é vamos dizer, o que hoje tem de vanguarda, né? Existia algum veículo que comportava a consciência. É uma ideia nova? Não, é uma ideia que atravessa os milênios, né? Desde a pré-história. Sim. Você tem registro em caverna, desse outro corpo e tal. Esse corpo reencarna, sai de uma dimensão, densifica o processo, vamos dizer, de densificação dessa matéria. É muito pouco estudado, é muito difícil da gente estudar esse processo, né? É um processo muito quântico mesmo, né? De sincronia de átomos e elétrons com outro tipo de matéria. Existe essa concepção, existe uma relação também com a sexualidade, porque a gente só reencarna a partir de um relacionamento sexual. Sim, sim. Pai e mãe, a fecundação, toda a embriogênese ocorre a partir da fecundação e da reprodução das células sexuais primárias. E isso ocorre, vamos dizer, ocorre enfim a reencarnação. Começamos a crescer, esquecemos do que aconteceu. Aí as pessoas dizem, mas Deus quis que a gente esqueceu. Né? Eu vou mais na linha de Freud, né? O Freud diz que nós esquecemos por causa de um mecanismo de resistência do ego, né? Então, me parece que o esquecimento acaba sendo um mecanismo mais de defesa do que de qualquer tipo de lei cósmica, de proteção, esse tipo de coisa, né? Em outras palavras, reencarnamos, esquecemos porque nós não temos maturidade para lidar com toda essa questão multidimensional. Entendo. A gente simplesmente, quando vê, já está aqui, começa a viver, está numa família, um pai, uma mãe, um irmão, apanha de um, gosta de outro, tem uma namoradinha, quando vê, já está vivendo e tem uma profissão, se dá bem ou não na vida, vai, e quando vê, morreu. Morreu, o que acontece, né? Continua o que aconteceu antes dela renascer. Vai para uma dimensão extrafísica, passa um período nesse local e retorna de novo, né? Em relação à concepção mais católica, vamos dizer, ou mais cristã, que traz a ideia de purgatório, inferno e céu, né? Podemos trazer essas metáforas para uma visão mais moderna, né? Diria que a pessoa que morre e não sabe que morre, como muitos parece que estão vivendo e parece que não tem consciência da própria condição de si próprio, né? Ocorre também que a pessoa desencarna, ou seja, deixa esse corpo aqui e continua a sua evolução a partir desse outro veículo que eu estava colocando, né? E essa pessoa vai habitar a esfera que mais tem sintonia com o seu nível ético, com o seu nível moral, com o seu nível de pensamentos, sentir as suas intenções. Vamos dizer que a pessoa vai, depois que desencarna, para onde a intenção dela está polarizada. Do ponto de vista magnético, né? Do ponto de vista mais multidimensional. Você vê para onde a consciência dela está polarizada. Entendo. Então, se ela é uma pessoa que se suicida, se ela é uma pessoa que comete assassinatos, que tem uma vida desregrada no planeta, provavelmente, quando ela desencarna, para onde que ela vai? Ela vai para a mesma egrégora, né? Então, uns chamam de inferno, outros chamam de umbral, o nome não importa tanto, né? O que importa é que, trazendo essa concepção mais religiosa e tal, existe uma coerência na medida em que é uma visão multidimensional, porque nem o pessoal do cristianismo, né, eles acreditam que acaba o espírito, eles acreditam que o espírito continua, né? Essa turma que acha que o ser humano morre e acaba, esses são os agnósticos, né? Eles não acreditam em nada, né? Embora, disse a boca pequena, que é um tipo de agnóstico que não é o verdadeiro agnóstico. O verdadeiro agnóstico é aquele que diz, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Bom, tá, é um direito que ele tem. Agora, tem aquele que diz, graças a Deus eu não acredito em Deus. Aí a coisa complica, né? Muito bem, amigos, olha,
estamos explorando um assunto altamente polêmico. Se vocês estão curiosos para saber mais, estamos indo para mais um comercialzinho, mas nós já voltamos com maiores novidades. Aguardem um instante. Muito bem, amigos. Estamos entrevistando o Dr. Fernando Salvino, parapsicólogo e estudioso da teoria da reencarnação. Bom, Fernando, já estamos aqui debatendo o assunto em profundidade e, como eu já disse, são tantos ângulos, tantas informações, muitas delas desencontradas. E veja, eu estava ainda dando uma olhada aqui nos teus livros, né? Eu quero dizer que isso aqui é uma pequena mostra do que o Fernando trouxe na mochila dele. Eu acho que ele vai pegar um problema de coluna com o peso que ele trouxe. Olhem só, Retrocognições, pesquisa da memória de vivências passadas, de Walter Alegretti, né? Regressão no limiar da vida e da morte, professor Luiz Melo. Hernani Guimarães Andrade, Você e a Reencarnação. Denise Lin, Vidas Passadas, Sonhos Presentes, ou Como Usar a Reencarnação para seu desenvolvimento pessoal. Terapias de regressão hipnótica. Isso aqui deve ser interessante porque conta casos específicos e práticos, né? Como superar acontecimentos que marcaram sua vida no passado. E também a terapia, regressão a vidas passadas, de Paulo Centenaro. Então, amigos, olha, se esse assunto interessa a vocês, qualquer boa livraria, vocês vão lá na parte específica lá da livraria que envolve espiritismo, espiritualismo, que é diferente de espiritismo, e peçam lá para o vendedor, o que é que tem aí de livros sobre reencarnação? Vocês vão ver que metade da livraria é sobre livro de reencarnação. E o resto, pesquisem, estudem e tirem suas próprias conclusões. Agora, há um campo da pesquisa que não dá para ser estudado e só por leitura. É o campo da experimentação científica. Existem universidades, existem laboratórios especificamente voltados a essa pesquisa, que é de importância capital para o nosso equilíbrio, né? Porque uma coisa é a gente pensar, né, Salvino? Eu vou morrer, mas tudo bem, eu vou reencarnar de novo. Então você perde o medo, diz, meu Deus, eu vou acabar. Não, tu não vai acabar, você reencarna e morre, reencarna de novo e assim por diante. E outra coisa é, como eu já disse, morri, acabei, pronto, fim, finito. Isso deixa a gente... Por isso que muita gente não gosta de falar sobre a morte, porque tem medo de que morrendo a pessoa acabe. Fernando Salvino, o que você pode me dizer sobre as experiências científicas que estão sendo feitas para saber e para resolver esse mistério da reencarnação? Bom, eu gosto sempre de citar isso final de 1800, início de 1900, tinha um pesquisador inglês, né? Ele era um físico, ele ganhou o prêmio Nobel na época, e após o filho ter morrido na guerra, ele começou a investigar o processo da sobrevivência, né? Ele foi um dos maiores pesquisadores da época da metapsíquica antiga da sobrevivência. Era o Oliver Lodge, um físico antigo, né? Ele já naquela época ele dizia, hoje nós já temos condições suficientes para afirmar com certeza, sem dúvida, de que o espírito, a consciência sobrevive após a morte, né? Ele já dizia isso em final de 1800, né? Se a gente for pegar as pesquisas de Silvia Mundum, lá 1915, 1920,
Hérold Carignon, final de 1800, mais ou menos nessa época, os metapsiquistas em geral daquela época lá, que estudavam muito aparições, experiências extracorpóreas, mediunismo, eles estudavam que hoje a parapsicologia não gosta muito de estudar. É interessante, né? Mudou um pouco o objeto de pesquisa. Mas naquela época lá, a gente já tem bastante condição de trazer, vamos dizer, o estudo da reencarnação sob uma nova ótica, né? Vamos dizer que hoje a parapsicologia mais moderna, como se diz, né, a parapsicologia internacional, ela colocou todos esses fenômenos dentro de de um ônibus, né, que se chama hipóteses de sobrevivência. Aí entra a reencarnação, entra a experiência fora do corpo, aparição, mediunismo, tudo que sugere a sobrevivência da consciência ou da mente fora de uma estrutura orgânica, tanto em vida passada como experiências fora do corpo ou contatos mediúnicos, qualquer tipo de coisa assim foi considerado hipótese de sobrevivência. Bom, no entanto, hoje a parapsicologia tem várias escolas de parapsicologia, né? Assim como aconteceu com a psicologia, que foi vamos dizer, se disseminando em escolas, a parapsicologia hoje está uma das linhas dela, que já vem desde a antiguidade. Qual é a história dessa linha de parapsicologia? É a história dessas investigações reencarnacionistas do passado. Né? Essa escola ela vai se estruturar em investigações, modernamente, hoje temos as pesquisas recentemente, uns 1 ano, 2 anos atrás, faleceu o Ian Stevenson, era um médico psiquiatra americano. Ele, inclusive, era subsidiado por um empresário, patrocinou as investigações dele. Ele não dizia que estava comprovado, né? Mas se a gente começar a ler aqueles casos que ele traz, né? São crianças, né? Que nasciam, algumas crianças lá da Índia, do Nepal, aquela região mais do Oriente que ele pesquisava, iria pesquisar justamente nos países mais reencarnacionistas, né? do Oriente. Crianças que tinham ainda a memória fresca das vidas anteriores, né? Inclusive não reconheciam os atuais pais e mães, né? Que diziam, inclusive, endereço, né, do pai real. Aí foram lá pesquisar realmente que ele era o pai, o nome da criança era aquele. Então são muitas evidências, né? Sim. Muita coisa entra na área da especulação, né? É aquela coisa, né? A gente sempre vai achar argumento para dizer que isso aí não é verdade, né? Mas existe uma categoria de experiências, uma categoria de fatos que não tem como a gente enquadrar nos fatos mais materialistas, que são alucinações, né? As hipóteses que tentam, vamos dizer, colocar por água abaixo a hipótese de sobrevivência como a gente coloca, né? A pesquisa de laboratório está muito fraca na área de pesquisa de vida anterior, né? De reencarnação. Vamos dizer que a pesquisa de laboratório também está muito fraca no ponto de vista de pesquisa de experiência fora do corpo, que também pode ser uma pesquisa que complementa, né, a pesquisa de reencarnação. Hoje o pessoal está investindo muito em pesquisa de telepatia. Mas a própria telepatia, isso lá, o Heine, que foi um dos parapsicólogos mais famosos, né, da escola laboratorial, ele já dizia, né, a memória extracerebral, a telepatia é um fenômeno extracerebral, ele colocava, né, dentro da linguagem dele isso aí. Hoje, modernamente, se a gente partir do princípio que a comunicação telepática, mente a mente, né, sentimento a sentimento, ela não utiliza propriamente o cérebro na mediação dessa comunicação, o que isso sugere, né? Sugere que existe algo além do corpo, algo além do cérebro, né? Então eu particularmente, como parapsicólogo, acredito na pesquisa mais sistêmica. Acredito que os achados de telepatia, os achados de experiência fora do corpo, os achados de terapia de regressão, os achados de pré-cognição, principalmente os achados de teleportação, aparição, as pesquisas mediúnicas, se a gente for começar a interconectar todas essas investigações, o resultado é, a reencarnação está comprovada, no meu ponto de vista como parapsicólogo. Não é um ponto de vista da ciência em geral, é o meu ponto de vista como pesquisador. O pesquisador Wagner Alegrete, ele traz uma concepção interessante, né? Ele traz uma concepção de autopesquisa. O que seria isso aí? Não acredite que existe a reencarnação, né? Experimente. Tente lembrar das suas vidas anteriores, aplique técnicas. Se o fulano diz que se aplicar essa técnica tal, você tem a condição de relembrar a vida anterior, como o Brian Weiss tenta fazer e outros pesquisadores, inclusive ele, então tente, experimente, né? Tente acessar suas vidas anteriores, para quê? Para que você tenha a sua comprovação pessoal.
né? É o que eu tento ajudar os meus pacientes a fazer, em princípio, em terapia de vida passada, né? Que o paciente entra ali naquele estado de transe leve e tem a possibilidade de acessar essas memórias antigas. E eu mesmo aplico comigo, né, algumas técnicas que ao longo da minha vida eu mesmo fui desenvolvendo, né, para tentar me estudar. Em que sentido? Né? No sentido de quem que é o real Fernando, que está aqui, afinal de contas. Né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Qual é o meu nome? O que eu fazia nas vidas anteriores e tal. Eu até, a título, né, de exemplo, né, como estava falando de experiência, né, como é uma pesquisa, como não tem laboratório, como não tem nada disso, a gente acaba tendo o território empírico das experiências em TVP e das experiências autoinduzidas como material mais rico, né, da investigação. Né? A vida mais antiga nesse planeta que eu tive foi numa terapia de regressão que eu era paciente na época de um curso que eu estava fazendo, que quando eu me vi eu estava lá, esquimó, numa tribo esquimó, né? Vivendo tranquilo lá no gelo, né? Com os pés congelados, né? A sensação que tinha era que meus pés estavam congelados, né? Então isso me faz acreditar que no verão você usa a meia de lã. Então, em termos de pesquisa, Jaime, eu estou fazendo, atualmente eu estou até escrevendo um livro, não sei quando que vai ser essa publicação, né? Foi uma rememoração de 3 vidas anteriores minhas, né, de acordo com os meus cálculos, em que eu morava lá nos Estados Unidos. Lembrei nome de hospital psiquiátrico que eu trabalhava, era médico. Lembrei nome de paciente, caso clínico. Já tentei me comunicar lá com o hospital para ver se eles abrem os arquivos lá de 1838, 1840 e pouco, para ver se eu consigo comprovar, né, a veracidade daquelas rememorações. Mas, de qualquer maneira, muitas daquelas informações ali foram... Eu consegui comprovação documental de foto e tudo, a foto do hospital. Achei na internet as fotos e tudo, né? E eu estava com 2 amigos como testemunha, né? 2 parapsicólogos, a parapsicóloga estava fazendo o registro da minha regressão, né? Dos relatos que eu estava trazendo. E eu estou escrevendo esse manuscrito. Em que sentido é esse manuscrito, né? O sentido que é mais um tipo de investigação dentro do processo das vidas anteriores, da reencarnação. Não é só ficar investigando os outros, as crianças, os yogis, né? Hoje os investigadores, os parapsicólogos, precisam sair dessa postura um pouco até arrogante de ficar investigando os outros, né? Parar de ficar investigando os médios e eles começarem a fazer os experimentos de mediunismo. Eles começaram a se lançar mesmo nas experimentações parapsíquicas. De alguma maneira o pessoal deve ficar... Eu vou fazer uma pesquisa e talvez a pesquisa não seja aceita, eu vou cair no ridículo. Enfim, são aqueles... Você sabe, em cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso, né? Então, se você destoa, todo mundo já olha para você meio de lado. É por aí. Bom, meus amigos, estamos indo para mais um intervalo. Já voltamos. Muito bem, amigos. Neste último bloco, vamos fazer uma pergunta para o Dr. Fernando Salvino, parapsicólogo, que tem a ver com o trabalho dele. Fernando, eu sei que você é um terapeuta e, naturalmente, dentro dessa linha reencarnacionista. Me conta, em rápidas palavras, que tipo de trabalho você realiza no seu consultório? Trabalho eu chamo mais de uma parapsicologia clínica. Né? Seria parapsicologia clínica porque quando a gente começa a entrar num território de lembranças de vidas anteriores, indução de lembrança do ponto de vista terapêutico, vamos dizer como o pessoal chama de terapia de vidas passadas, né? Sim, sim. A terapia de vidas passadas, a gente favor, nada mais é que a indução de um fenômeno paranormal dentro de uma clínica, né? Então a gente hoje, né, vamos dizer que eu chamo isso de parapsicologia clínica, não é só eu que chamo isso aí, a parapsicologia clínica, né, ela foi criada pelo doutor Eliezer Mendes na década de 60, 50, 70, né, quando ele tentava trazer essa dimensão extrasensorial para a terapia e de vidas passadas também, né, e todos os fenômenos paranormais para dentro da clínica, né. O meu trabalho é um trabalho que vê a pessoa como uma pessoa integral, né? O telespectador, por exemplo, se me procurar para uma terapia, não vou reduzi-lo a um
monte de carne, ossos e neurônios, que tem uma existência somente que inicia a partir dessa vida, né? Isso amplia, né? Porque daí, às vezes, muitos problemas que a gente tem as suas origens lá de padrões muito antigos. Sei. Né? Padrões muito antigos. A terapia, ela consegue, né? Vamos dizer, acessar esses padrões mais inconscientes, mais profundos. A pessoa, relembrando aquilo, ela consegue se entender melhor, expande a sua consciência, lembra que viveu lá no outro país. No meu caso, vivia lá nos Estados Unidos, mas já tive vida na China, lá nos Esquimós, lá no Polo Norte, vida na Europa, vida aqui no Brasil atualmente. Então, a gente acaba se universalizando pela terapia de vida passada, né? Entendo. É um efeito terapêutico muito interessante. Além do processo da pessoa resolver as fobias, né? Muitas fobias que têm origem nas vidas anteriores. Às vezes a pessoa tem medo de apanhar, trauma disso, trauma daquilo, um monte de dificuldade. Muitas vezes é por causa lá do que ela se meteu, vamos dizer, né? Nas vidas anteriores dela, né? Então a terapia, ela abarca isso aí. É só isso também, não é, né? Como eu estava dizendo, né, Jaime? Nem tudo inicia nas vidas anteriores, né? Tem problemas que iniciam agora. Vamos supor que a criança vai lá e passa por um trauma do nascimento, né? Fratura uma clavícula no parto. Isso aí não tem nada a ver com as vidas anteriores, né? No entanto, a terapia de regressão também alcança essa faixa. Não é só as vidas anteriores. Não, né? eu sei. Eu participei, amigo, de um caso, do estudo de um caso. Eu não estava à testa do caso, eu apenas estava na condição de testemunha e de um caso de um paciente, de um parapsicólogo que estava com o caso, né, desse paciente, em que ele tinha uma fobia tão grande de lugares limitadores que ele, inclusive, até para dormir, ele tinha que ter a porta do quarto aberta. Se alguém fechasse a porta do quarto, ele entrava em estado de pânico. Perfeito. E aí, através justamente desse método da regressão, chegaram a uma encarnação dele em que ele foi emparedado vivo dentro de um castelo. Ou seja, botaram ele desacordado lá num lugar, fizeram uma parede e ele... Botaram ele lá dentro. E colocaram ele lá. O camarada, ele urrava de medo, né? Porque ele passou fome, passou sede e morreu sufocado. Quer dizer, uma morte horrível, e sabendo que ninguém podia saber que ele estava lá. Então, olha, eu imagino o pavor, né? E isso marca, e marca para mais de uma vida. Então, essa tua terapia que você pratica tira esses traumas. Exatamente. O mais importante disso aí, Jaime, não é somente acessar, vamos pegar esse exemplo que você trouxe, né? Acessar essa experiência traumática, né? A pessoa também precisa lembrar que depois disso ela ainda continuou viva. O problema do trauma, que fica congelado no inconsciente, né? Como se fosse um coágulo, né? Eu gosto dessa ideia de um coágulo, né? Independente da vida passada que for, coagulou uma experiência traumática, a gente vai carregando vida após vida aquilo ali. Sim. E vai repetindo e repetindo até que a gente tenha a maturidade para lidar com aquilo ali, né? Independente do trauma, no momento em que a gente faz o processo de terapia de vida passada, ou vida atual, independente, né? Eu digo que a gente tem uma vida única, né? Corre na linha do tempo. O que fragmenta é a memória, né? Agora é uma vida única, né? É importante que a gente ajude o paciente a lembrar que ele continuou existindo depois daquilo, e inclusive depois daquilo teve as experiências melhores do que aquela ali. Sim, né? A vida dele não se reduz àquilo ali. O problema do trauma é que a percepção ela se distorce por causa do trauma. Então, por exemplo, a pessoa tinha um paciente, por exemplo, que tinha um medo de apanhar, né? Aí lembrou da vida passada dele, ele teve um processo de uma morte em que ele foi espancado numa vida anterior. Então, nessa vida, ele ainda estava com a sensação de que ele estava na iminência daquele espancamento. Então, a percepção estava distorcida. E pior, ele encontrava pessoas que ficavam violentando ele nessa vida, né? Abusando dele, batendo nele. Por que acontecia isso aí? Porque ele estava polarizado naquela frequência ali. Entendo. No momento que ele faz a terapia e relembra aquilo ali, ele se conscientiza daquilo e mais, ele continua o processo de autoconscientização após o trauma. E lembra que depois daquilo, inclusive ele superou aquilo depois daquilo.
Então, quando ele retorna, o subconsciente dele volta ancorado noutra frequência. Né? A gente diz que é uma reprogramação também do subconsciente. Só que não é uma reprogramação do subconsciente que se reduz a uma vida só, né? É uma reprogramação lá do subconsciente mais profundo da pessoa, né? O importante é que tem cura, né? E quantas pessoas passam aí pela vida com problemas que elas não entendem, as chamadas fobias, né? Exatamente. Fobia de entrar em barco, fobia de ir para a praia, fobia de nadar num rio, fobia de ficar presa, essa a gente sabe, né? Agora, é muita análise também, né, Jaime? Eu faço muita... Eu, particularmente, não concordo muito com o método assim, de só ficar fazendo as experiências, do ponto de vista da terapia, né? Eu acredito que uma boa análise, uma boa síntese complementa todas essas vivências, porque de nada adianta eu ficar lembrando que era esquimó, ou a fulana lembrar que era isso, ou lembrar de um trauma assado, se ela não pegar aquela experiência ali e metabolizar, analisar aquilo ali do ponto de vista da vida atual dela. Levar a pessoa à compreensão do fenômeno que gerou todo esse trauma é uma coisa. Agora, sim, já sei que a causa foi essa. Tá, e daí? E daí agora nós vamos mexer isso para você ver que isso não se reduz a nada. Exatamente. É por aí. Bom, meus amigos, aí está. Esse é o Dr. Fernando Salvino. Para ele chegar a ser um terapeuta reencarnacionista, ele teve que pegar o touro pela unha e estudar bastante sobre a teoria da reencarnação para ele embasar o conhecimento que ele tem dessa terapia. Se você, caro telespectador, sofre de algum trauma, de alguma fobia, de medos inexplicados, pânicos, olhe, quem sabe a origem não está lá dentro do seu inconsciente e é tão antiga que você não consegue trazê-lo à tona. E para isso serve o terapeuta reencarnacionista. Então, meus amigos, se vocês, por acaso, espero que não, mas acreditem, tem muita gente com esse tipo de problema e que não consegue sair sozinho do problema, eu sugiro humildemente a vocês que procurem um especialista, no caso, nosso amigo aqui, Dr. Fernando Salvino. Vocês querem falar com ele? Ele também quer falar com vocês. E o caminho das pedras é muito simples. Eu peço à técnica que coloque o e-mail e o telefone da nossa TV Capital e vocês liguem para cá pedindo o telefone e o endereço do consultório do Dr. Fernando Salvino. Ou, se vocês preferirem, me disponho a isso com o maior prazer do mundo, eu também peço à técnica que coloque meu endereço de e-mail e o meu número de telefone para que vocês possam diretamente entrar em contato comigo e eu estarei sempre com o telefone do Fernando na minha agenda para poder passar o telefone para vocês, com o maior prazer. Bem, estamos no fim do programa. Me resta agradecer ao Fernando Salvino a paciência de eu tê-lo sabatinado e ele lá respondendo as perguntas que ele já deve estar careca de responder, mas faz parte da vida. Seja sempre bem-vindo. Quando você tiver novidades, traga, que nós estamos muito interessados. Ok, amigo? Perfeito, querido. E para nós, amigos, é chegado o momento da despedida. Como sempre, marcamos o nosso próximo encontro semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário e, naturalmente, neste mesmo canal. Obrigado pela audiência e que vocês tenham uma ótima semana. E aqui vai o meu cordial abraço para todos vocês. Até a próxima!